Mateus capítulo 5, verso 7, a santa palavra do Senhor diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Até aqui, eu convido a curvar a cabeça mais uma vez. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, clamamos pela Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor, ao expor tão incapacitado que sou nessa Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos iluminar, nos conduzir, nos guiar, escrever em nossos corações e modificar o nosso modo de viver. Que possamos ser atingidos, Senhor, pela Tua palavra. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nós precisamos desesperadamente de Ti. É o que Te pedimos. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, com muita alegria retornamos às exposições em Mateus. E na última exposição que nós vimos, foi apresentado e foi estudado o que significa bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos ou serão saciados. Vimos que Jesus ele utilizou uma metáfora, dizendo que o desejo pela justiça deve ser ardente, deve ser mortal, tal qual a fome e a sede, que nós deveríamos desejar a justiça de Deus, assim como um sedento deseja água, assim como um faminto deseja comida. E esse desejo às vezes causa inclusive mal-estar, desespero. Essa é a nossa posição diante da justiça de Deus, o nosso anseio por ela. E essa justiça é a obediência à palavra de Deus, que devemos ansiar para que seja cumprida na nossa vida, e não somente na nossa vida, mas para que possamos vê-la cumprida no mundo. Somente aquele que foi regenerado, somente aquele que é bem-aventurado, tem essa fome, essa sede. E quando temos pouca fome e pouca sede, o significado é que nós temos nos alimentado de outra fonte que não Cristo Jesus. Temos buscado satisfação em outras coisas, em fast foods da vida, e não temos realmente buscado e nos saciado do Senhor. Por fim, nós recebemos a promessa de sermos saciados, de sermos satisfeitos, de sermos fartos. E a figura de linguagem é muito forte. É tal qual um boi na engorda. E o termo é o mesmo utilizado no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, que não só satisfez aquela multidão, mas veio a sobrar. É assim que nós seremos satisfeitos. Hoje nós veremos a quinta característica do crente, a quinta característica do bem-aventurado. Ele é misericordioso. Só para relembrar, já que falei em característica e nós ficamos um tempo sem fazer essas exposições, as bem-aventuranças, elas são uma descrição das características de um cristão. Elas são coisas que definem um cristão, que fazem parte de um cristão. Não são coisas que você deva fazer para ser um cristão, mas são coisas que, por você ser um cristão, você é. Nós cremos sermos bem-aventurados, sermos extremamente felizes, abençoados por Deus, e por ter sido abençoado, então nós manifestamos essas características. E até para não causar pavor, porque hoje mesmo é uma das mensagens que deve nos causar algum pavor, uma vez que não somos bons em demonstrar misericórdia. Eu usei uma ilustração que é limitada, mas
foi a que melhor me ocorreu. Nós devemos estar para essas bem-aventuranças como estamos para a multiplicação, para a tabuada. Nós conhecemos a tabuada, sabemos como é que ela funciona, sabemos o que significa, sabemos como trabalhar com ela. Já dominamos, ou pelo menos espero que os irmãos dominem, a do 0, a do 1, a do 2, a do 5 e a do 10, talvez do 3. Todos têm que ter esse princípio. Mas talvez, se perguntar 7 vezes 8 para algum irmão, ele tenha que pensar um pouco, fazer uma matemática nos dedos. E talvez ele até saiba os 7 vezes 8, mas se eu inverter rapidamente, e 8 vezes 7, ele vai ter que pensar de novo. Mas a algum grau ele já caminhou. Não é algo desconhecido. Ele sabe fazer 1.000.000 vezes 0, ou 1.000.000 vezes 1. Ele não se assusta com essas coisas. Assim, o cristão, ele é um bem-aventurado. E essas características que Jesus está dizendo aqui, está relatando, é o que descreve, é o que define um cristão. Essas 8 características, não são 8 tipos de cristão. É o cristão que possui essas 8 características. E por possuir essas 8 características, então, ele está apto a ser sal e luz, que é o que nós vamos ver logo após as bem-aventuranças, ainda no Sermão do Monte. E por ser sal e luz, então, ele pode obedecer às demais demandas do Sermão do Monte, que não são uma nova lei ou uma piora da lei, mas são evangelho. E se são evangelho, são boas novas. E se são boas novas, são algo que nós podemos e devemos cumprir, porque fomos regenerados, porque somos bem-aventurados. Então Jesus, ele liga esses pontos de tal maneira que nos torna mais fácil quando nós vamos ver as demandas. Nós dependemos totalmente de Deus. Hoje nós vamos ver então o que significa ser misericordioso, o que significa alcançar misericórdia e, por fim, como aplicar tal doutrina no nosso dia a dia. Outra coisa que eu gostaria de falar, na primeira metade das bem-aventuranças, o crente ele é considerado sobre a sua necessidade com relação a Deus. Um relacionamento quase que totalmente vertical. O crente ele deve ser humilde ou pobre de espírito. Por ser pobre de espírito é aquele que chora. Por ser pobre de espírito ele é manso e humilde. E assim, ele é desejoso, ele tem fome e sede da justiça divina. Características do cristão para com Deus. Ele é pobre diante de Deus. Ele sabe que não tem nada para oferecer a não ser o seu pecado. Ele chora porque não consegue alcançar o padrão que Deus pede. Ele chora porque sabe que faz o que não quer fazer e o que precisa fazer não faz. Com relação a Deus e com relação aos homens, ele é manso, ele é humilde, porque ele sabe que ninguém pode falar para ele algo que ele não seja. Ele é pecador e por isso ele anseia e tem fome. Agora o bem-aventurado é descrito pela sua atitude para com os demais seres humanos, saindo de uma esfera, a princípio, mais vertical para uma mais horizontal. A sua disposição, que vai caracterizar o seu ser, continuam sendo frutos do Espírito Santo, realizados no coração somente daquele regenerado, daquele a qual Cristo pôde dizer que é um bem-aventurado, mas com um certo foco agora no relacionamento humano. De tal maneira, senhores, que nós demonstramos misericórdia para com nossos irmãos, demonstramos pureza de coração para com nossos irmãos, somos pacificadores para com os nossos irmãos, e justamente com eles ou deles é que vem a perseguição. Uma vez que Cristo nos ordenou, sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai, portanto temos diante de nós, nessa bem-aventurança que vamos ver hoje, um perscrutador teste sobre a nossa profissão de fé. Um grandioso teste sobre o estado da nossa alma.
e um profundo teste a respeito da nossa filiação, se somos de fato ou não filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os misericordiosos? Vamos dar uma olhadinha nos termos. Jesus afirma que o bem-aventurado, o abençoado, o mais que feliz, ele é misericordioso. Esse termo, misericordioso, no grego, ele designa ter ou ser compassivo, piedoso, simpático, compadecido. Ser simpático com o outro, com a dor do outro, com o problema do outro. Se compadecer com as vicissitudes que atingem o outro. Ele é um patos que conduz a um ethos. Traduz isso. Ele é uma emoção, um sentimento que conduz o homem que tem esse sentimento a uma ética, a um ethos, a uma atitude de vida. É uma emoção despertada pela aflição indesejada nos outros e que contém um elemento misto, tanto de medo quanto de misericórdia. Essa emoção empática deve nos levar à ação. Você sente empatia pelo outro. Você se coloca no lugar do outro. O misericordioso, ele mostra empatia e compreensão para com o próximo. E está então sempre disposto a perdoar a culpa e a diminuir a miséria alheia. É o nosso relato, né? Misericórdia. John Stott diz que misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidades. E essas necessidades tornam-se, no caso, bem abrangentes. O termo enfatiza a miséria com a qual a graça trata. A graça trata com a miséria e trata de maneira misericordiosa. A graça e a misericórdia, elas se distinguem entre si. Todavia, ambos trabalham com o pecado. Tanto a graça quanto a misericórdia trabalham com o pecado. A graça, ela tem a ver com o pecado em si. E a misericórdia com a miséria que é provocada pelo pecado. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? A graça, ela remove a culpa. E a misericórdia remove a miséria pelo pecado, diz um teólogo. A graça concede o perdão. A graça lida com o pecado. A graça lida com a culpa. Já a misericórdia, ela concede alívio para as mazelas que advêm do pecado. A graça purifica. A graça adota. A graça pacifica, reintegrando o relacionamento com Deus. A misericórdia, ela cura, ela auxilia e ela ajuda. Pela graça nós recebemos, senhores, o bem que nós não merecemos. Isso é graça. Receber o bem que nós não merecemos. E pela misericórdia, nós não recebemos o mal que nós merecíamos. Essa é a grande diferença. Portanto, a misericórdia lida com a miséria, lida com o desespero, com o resultado devastador e maligno do pecado nas nossas vidas. Alcançarão ou serão tratados com misericórdia, diz o texto. Alcançarão misericórdia ou serão tratados com misericórdia. É assim que está nas nossas Bíblias. Todavia, no grego é só um termo. É acrescido 3 letras a palavra misericórdia inicial para o alcançar misericórdia. Significa que nós seremos tratados com misericórdia. Agora, esse verbo é um verbo passivo. Nós recebemos, e aquele velho conhecido nosso, um passivo divino. O que significa isso? Que é Deus o autor dessa misericórdia, de tal maneira que nós seremos tratados com misericórdia por Deus. Ele é que nos tratará com misericórdia.
Em segundo lugar, qual doutrina Jesus nos ensinou aqui? E esse último ponto que eu falei, ele precisa ser frisado novamente, dito agora com veemência em negação. A misericórdia, senhores, que o misericordioso recebe não é da parte dos outros. Ela não nasce nos outros. Nós podemos ser contemplados por demonstrações de misericórdia alheia, de terceiros. Podemos, às vezes somos. Mas não é isso que o texto está falando. Todo esse bem que nós recebemos vem por misericórdia de Deus para conosco. É dele, vem da parte do Deus soberano. E obviamente a experiência ensina para todos nós que na maioria das vezes uma pessoa que é misericordiosa, ela não recebe esse tratamento comumente. Ou não é verdade? O misericordioso às vezes é tido como um fraco, ou um frouxo, ou um trouxa. Você tem duas pessoas que você precisa fazer alguma coisa. Um é mais severo, um é mais contundente, mais intenso, e o outro é misericordioso, está sempre legal. O que o ser humano naturalmente faz? Ele capricha no trabalho do homem severo, naquilo que ele vai fazer para o homem severo, para este não lhe encher o saco. E para o outro ele acaba fazendo meio de qualquer jeito, porque ele é tão gente boa. Do jeito que chegar, ele vai abraçar e dizer, tá bom. Infelizmente, o homem misericordioso acaba sendo tratado assim, né? Mas quando ele recebe misericórdia, mesmo de homens, isso advém de Deus. A recompensa da bem-aventurança não é a misericórdia demonstrada, então, pelos outros, mas por Deus. Vou lembrar, é um passivo divino, é a misericórdia de Deus que nos alcança. Temos que enfatizar também outra coisa, Jesus aqui ele não está sugerindo que nós vamos receber a misericórdia salvífica. Isso tem que ser muito bem compreendido, para nós não cairmos num erro severo. Primeiro, porque ela é um dom incondicional, gratuito. A misericórdia salvífica que nos alcança não é por merecimento, não é recompensa. A salvação é por graça e misericórdia. Nós não recebemos aquilo que nós merecíamos e recebemos o dom da vida, o perdão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque Cristo está se dirigindo aos seus, como está se dirigindo hoje a nós, a sua igreja. Está se dirigindo àquele que é bem-aventurado. E o bem-aventurado é aquele que foi regenerado, é aquele que foi salvo por graça e misericórdia, e não por mérito. Então, ao alcançar a misericórdia, Jesus aqui não está dizendo que aqueles que forem misericordiosos serão salvos por causa disso, ou receberão a misericórdia de Deus salvífica por causa disso. Eles não receberão aquilo que eles mereciam como pecadores, e receberão cuidado, alento, ajuda, auxílio, empatia de Deus, em muitos momentos, por terceiros, por causa da ação divina. Isso tem que ficar bem claro. Veja, há uma estreita ligação entre o bem-aventurado misericordioso e a quinta petição do Pai Nosso, né? Que é aquele que perdoa. O misericordioso é aquele que perdoa as ofensas dos outros. E aquele que perdoa a ofensa dos outros, obviamente, ele é misericordioso. Agora, é um erro desesperador imaginar que o nosso perdão e a nossa demonstração de misericórdia, de alguma maneira, pudessem pautar a graça divina sobre nós. Vocês já pensaram nisso? Já pensou se Deus perdoasse você exatamente na medida que você perdoa os outros?
Ou se Deus usasse de misericórdia com você, na mesma medida que eu e você usamos de misericórdia com os outros, seria desesperador. Lloyd Jones escreve maravilhosamente dizendo que se tivéssemos de ser julgados rigidamente de acordo com essas condições, é fora de questão que nenhum de nós seria perdoado e jamais poderíamos chegar aos céus. E isso já está incluso em outras características do bem-aventurado. Lembram? Pobre de espírito, chora, tem fome, tem sede e é manso. É o que nós vimos até então. Portanto, perdoados perdoam, perdoados devem perdoar, perdoados podem perdoar. Cabe ao perdoado perdoar, de tal maneira que aquele que é bem-aventurado, aquele que recebeu misericórdia, ele deve ser misericordioso, ele pode ser misericordioso, é característica dele, sendo agora filho de Deus, demonstrar também esse atributo de Deus, essa característica do Pai. Outro erro é confundir a misericórdia com complacência, com tolerância. E isso também é terrível. O misericordioso, senhores, não é aquele que passa pano, não é aquele que faz vista grossa, não é aquele que, deixa pra lá isso, não vamos brigar, não vamos corrigir, deixa, com o tempo ele vê. Geralmente nós somos assim com as pessoas que nós gostamos, né? Aos amigos do rei tudo, aos inimigos a forca. Muitas vezes nós passamos pano naquilo que os nossos pais, nossos irmãos ou nossos filhos fazem. Não foi tão grave, mas o que o filho do outro fez é terrível. Ser misericordioso não é ser complacente. Ser misericordioso não é passar pano, não é sorrir diante do erro, não é também aquela pessoa que não julga nunca, mas aquela que julga conforme a reta doutrina, aquela que mede os outros conforme mede a si mesmo. E nós devemos ser bem rígidos quando vamos nos medir. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Mas então o que é ser misericordioso? Senhores, misericordioso é aquele que já reconheceu o seu pecado, já reconheceu o seu estado de perdição. É aquele que já se desesperou consigo mesmo. É aquele que já sinceramente olhou para dentro de si, olhou para o seu coração, que entendeu que é do coração que nascem todas as nossas perversidades. Afinal de contas, não somos tentados por Deus, mas pela nossa própria concupiscência. É aquele que se olha no espelho e não vê nada além de pó e pecado, que só está em pé por causa da graça e misericórdia do bom Deus. É aquele que já se arrependeu dos seus pecados. É aquele que tem já cicatriz de lágrimas nos olhos, porque chora pela sua condição. Chora porque aquilo que ele queria fazer, ele não consegue fazer. Chora diante da santidade de Deus e diante do mandamento de ser santo como Ele é santo, e de ser misericordioso como Ele é misericordioso. É aquele que já se arrependeu ouvindo o chamado do Pai, o chamado regenerador, que já ouviu o Pai perfeito lhe chamando de filho, apesar de todos os seus defeitos. É alguém que recebeu misericórdia, que foi tratado com misericórdia e não como merecia ser tratado por Deus. E entendeu isso, entendeu que Deus não o trata como ele merecia, mas trata a partir dos méritos de Cristo Jesus. E assim, ele busca tratar os outros não como eles merecem. Veja, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças.
Os bem-aventurados, eles são regenerados. E há uma relação estreita entre alcançar misericórdia e ser misericordioso. E conforme eu já falei, uma relação estreita entre alcançar perdão e ser perdoador. Nós fomos perdoados para podermos perdoar. Fomos tratados com misericórdia para podermos tratar os outros com misericórdia. Se perdoados perdoam, então aqueles que foram perdoados por misericórdia são aqueles que não só perdoarão por misericórdia, mas olharão para os outros com misericórdia. Misericórdia é a única coisa que merece o miserável, senhores. Ser alvo da misericórdia de Deus e entender que nós somos alvos da misericórdia de Deus é reconhecer a nossa condição de miserável. Todavia não pode parar aí. Quando nós olhamos ao redor, nós vemos o quê? Miseráveis. É isso que nós vemos. E o que esses miseráveis merecem? A condenação, assim como nós merecemos. Mas Deus não nos condenou e nos tratou com misericórdia, de tal maneira que nós devemos fazer aquilo que nós gostaríamos de ter recebido, e nós recebemos gratuitamente, imerecidamente, graciosamente, amorosamente por Deus. Sendo assim, nós devemos estender aos demais miseráveis um olhar de empatia, um olhar de misericórdia. O cristianismo, senhores, ele é baseado no conhecimento da verdade absoluta, a qual nós chamamos carinhosamente de Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos revela que o bem-aventurado possui essa qualidade de caráter, essa característica. Essa característica define todo cristão. Essa característica tem que ser vista em todo cristão. Há uma tensão muito severa entre alguns grupos de cristãos que se acham muito santos e estão com pedras nas mãos para apedrejar tudo e todos ao redor, se portando como fariseus e esquecendo que são adúlteros tal qual aquela mulher. E aí a bagunça está feita. O lado oposto é um cristianismo que tem nascido há não muito tempo, onde se passa pano nos erros, onde todo mundo é uma bênção, onde todo mundo rasga seda para todo mundo, onde ninguém julga ou condena ninguém, onde a salvação é universal e todos serão salvos porque Deus é bonzinho. A palavra de Deus não está nem nesse lado nem no outro. A linha da palavra de Deus é reta e é tênue, é fácil de ultrapassar. E nós não podemos ultrapassar. Através da ação do Espírito Santo, Ele nos dá a dádiva da fé, a fé pela qual nós cremos na palavra de Deus, fé pela qual nós nos apropriamos da graça salvífica que foi regeneradora na nossa vida. E como novas criaturas, nascidos de novo, a fé passa então a comandar, a controlar os nossos pensamentos. Pensamentos esses que irão controlar as nossas atitudes. Assim, essa bem-aventurança, ela é investigadora da nossa natureza. Se ela é nova natureza ou não é. Nós somos nascidos de novo? Devemos nos perguntar. Somos bem-aventurados? Devemos constantemente nos perguntar. Somos misericordiosos? O como nós vivemos diariamente está proclamando aquilo que nós somos. Nós podemos falar muito sobre quem nós somos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Mas o como nós vivemos, a forma como vivemos,
que vai provar que aquilo que nós dizemos que somos, de fato é verdadeiro. Ah, eu sou cristão. E aí ninguém vê você manifestando misericórdia para com ninguém. Você pode falar que é cristão, você pode honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está afastado de Deus, está morto, é de pedra, e o seu testemunho prova isso para as demais pessoas. Deveria provar até mesmo para você isso. O como vivemos diariamente está proclamando aquilo que nós somos. E eu vou me utilizar das bem colocadas palavras de John Stott, que diz o seguinte: nada, prestem atenção, nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão em perdoar. Perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, andam indissoluvelmente juntos, assim como Jesus ilustrou em sua parábola do credor incompassivo, que nós lemos na liturgia. O credor incompassivo, como devedor de uma dívida sem precedentes, ele foi perdoado. Mas de uma dívida menor, ele foi incompassivo, ele não conseguiu estender a misericórdia que recebeu ao seu conservo. Ou no contexto das bem-aventuranças, o humilde também é o misericordioso, pois ser humilde é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. E ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. Aquela separação entre, nós somos crentes santinhos, e os outros são todos pecadores. Querem que eu ore para que desça fogo? Não é assim que funciona. Existe uma classe de ser humano, um todo. Todo homem é pecador. Alguns foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus, imerecidamente. É essa a nossa separação. Não são os nossos méritos, não é a nossa bondade, não é o nosso rostinho bonito ou não, mas é aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. Os misericordiosos, portanto, são aqueles que estão conscientes de serem dignos recipientes da misericórdia de Deus. E que se não fosse por essa misericórdia, eles não seriam apenas pecadores, como todos são, mas seriam pecadores condenados. Nós devemos nos avaliar. Nós nos enxergamos como pecadores que necessitam da graça e da misericórdia de Deus? Ou nós achamos que temos algum mérito? Nós enxergamos os outros como pessoas que também precisam de graça e de misericórdia? Nós temos buscado estender a misericórdia que nós dizemos que nos alcançou aos demais? Essa misericórdia realmente nos alcançou? O misericordioso, ele se mostra compassivo para com o semelhante. Ele demonstra compaixão para com aqueles que sofrem, tanto pelo pecado quanto pelas adversidades da vida. O misericordioso, ele é imitador da compaixão de Cristo. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, e Deus reteve o julgamento que nós merecíamos, que o bem-aventurado merecia. Reteve esse julgamento em Cristo Jesus, que recebeu aquilo que nós deveremos receber na cruz do Calvário. O misericordioso, ele foi alcançado pela bondade demonstrada pelo Pai em enviar o seu Filho, e pelo Filho em vir nos salvar. Assim, o misericordioso, ele busca reter a punição merecida pelos seus ofensores. Ele não se vinga, ele não busca vingança. Ele sabe que o Senhor é o nosso vingador. Mais do que isso, ele não apenas não se vinga,
mas ele tem a capacidade, o poder vindo por Deus, por graça e misericórdia, para se juntar a Estevão e orar: Senhor, não lhes impute este pecado. E você sabe quando Estevão falou isso? Estevão não falou isso sentado numa cadeira jantando, sentado ouvindo uma mensagem dura com ar-condicionado numa cadeira estofada. Estevão disse isso de joelhos, levando pedradas dos judeus que o estavam lapidando por causa do seu testemunho de Cristo Jesus. Veja o seguinte: nós já concordamos que o bem-aventurado ele deve ser caracterizado pela manifestação de todas estas virtudes que são descritas pelas bem-aventuranças. Portanto, senhores, nós temos aqui algo realmente alarmante, algo realmente perturbador. É para ser assim. Tem que ser assim. Mesmo dentro do Evangelho, o Evangelho nos constrange. O Evangelho é a boa nova que nos tira debaixo da condenação da lei, mas nem por isso ele não aponta para a lei. Se o perdão e misericórdia que afirmamos ter recebido de Deus, ele não refletir em nós de alguma forma, em algum grau, em alguma quantidade, o nosso trato com os demais, ou, na melhor das hipóteses, nós estamos pecando gravemente, ou, na pior das hipóteses, talvez nós jamais tenhamos experimentado a graça e a misericórdia divina de fato. Então é um verso perscrutador. Veja, até mesmo nesse mundo caído que nós vivemos, nesse vale de lágrimas, nós encontramos pessoas realmente boas e cheias de compaixão e de misericórdia. É raro, mas nós encontramos. E isso às vezes me dói no coração, porque testemunha às vezes contra a igreja. Mas a misericórdia do qual o texto fala, ela é gerada pela experiência cristã em experimentar a misericórdia divina. Ela não é uma característica natural do homem. É algo que vem de cima. Aquele que experimentou, que foi regenerado, que tem uma nova natureza, manifesta essa misericórdia através dessa nova natureza, querendo e realizando, pela efetuação do Espírito Santo de Deus. É uma virtude peculiar, é uma virtude exclusiva do cristão e totalmente dependente da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que não é mérito. Por isso que aquele que demonstra misericórdia, por demonstrar misericórdia, não alcança a misericórdia do Senhor salvífica. A bem-aventurança e a misericórdia que o Senhor está falando aqui é a misericórdia que nasce no trono da graça, que nasce naqueles que creem em Cristo Jesus, assim como as Escrituras afirmam. E por causa disso, do seu interior flui um rio de água viva, um rio novo, um rio que traz misericórdia. Um fruto que não é natural, é um fruto do Espírito, demonstrando então a sua nova natureza. Quando o mundo bárbaro demonstra mais misericórdia que os cristãos, isso só confirma como a igreja dos nossos dias está mundanizada. A igreja não entende mais de pecado e não entende mais de santidade. E não entendendo pecado e santidade, também não entende de misericórdia. E muitas vezes, quando reconhece algum pecador, o apedreja sem dó. Às vezes apedreja sem nem ao mesmo ser pecado aquilo que está sendo condenado. A igreja não busca mais ensinar o que é verdadeiramente pecado, o que é graça. E sendo assim, não busca estender a misericórdia àqueles que estão necessitados, aos miseráveis. A igreja muitas vezes se coloca na posição de juiz, quando há um só juiz.
e não tem se colocado na posição de embaixador, de reconciliador, já que fomos reconciliados com Deus, já que recebemos o ministério de reconciliação, como vamos ver daqui a 2 semanas, de ser pacificador, porque Cristo Jesus fez paz entre Deus e o homem, pela sua cruz e pelo seu corpo traspassado na cruz do Calvário. Senhores, nós vivemos por misericórdia. O nosso respirar é concedido por Deus, é misericórdia de Deus. Nós herdamos a vida não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não por nossa justiça, mas pela misericórdia de Deus. O perdão que nos foi concedido, só nos foi concedido por misericórdia. O cristão verdadeiro, ele está envolvido na misericórdia. Ele anda pela misericórdia. Ele respira pela misericórdia. Assim como o ímpio também anda e respira por misericórdia. Mas o ímpio, ainda como miserável, não compreende essas coisas. E o cristão deveria compreender. E deveria agir conforme essa misericórdia que alcançou. Aqueles que por misericórdia vivem, devem viver dispostos a demonstrar com os outros, tão miseráveis quanto ele é, a misericórdia de Deus. Relembro as palavras de Cristo Jesus: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele é nosso Pai. A misericórdia não abrange apenas um sentimento de bondade, como nós vimos no termo, mas também atos bondosos. Não é só sentir alguma coisa. Não é só dizer, tadinho, que dó. Que Deus abençoe. Que Deus ajude ele. Se a fé sem obras é morta, senhores, a parábola do bom samaritano, ela nos exemplifica as consequências de ser misericordioso. Veja, o texto não nos diz, mas talvez o levita, o fariseu que passou por aquele judeu machucado, tenha dito: tadinho, eu me compadeço muito da sua situação, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, eu vou orar para que alguém venha e te ajude. Isso seguiu o rumo. Mas aquele samaritano parou, se envolveu ação, envolveu atitude, envolveu se sujar com sangue, envolveu custo financeiro, envolveu preocupação. Misericórdia sem ação é tão vão quanto fé sem obras. Se nós formos além disso, o nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício perfeito, se entregando por aqueles que jamais mereceram ou jamais poderiam merecer, é o exemplo máximo de misericórdia que nós temos. Cristo Jesus. E Paulo nos ensina: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E de que maneira Ele nos amou? Se entregando. Esse amor o levou até a cruz. Cristo não olhou para a multidão de miseráveis e disse: tadinhos, eu até me compadeço, vou orar ao Pai que abençoe eles. Ou como muitas vezes a igreja faz, olhando os miseráveis, incircuncisos filisteus, tomara que queimem no inferno. Mas Ele estendeu a misericórdia que Ele conquistou em nosso favor, passando pela cruz e bradando na cruz: está consumado. E nós precisamos nos perguntar: nós fomos alvos dessa misericórdia?
Eu quero crer que sim, mas nós fomos de fato alvos dessa misericórdia. E se fomos alvos dessa misericórdia, nós também temos sido misericordiosos com os outros. Como nós vivemos vai mostrar o que nós somos. Terceiro ponto: como podemos aplicar tal doutrina? Em primeiro lugar, como de costume, Cristo Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso maior paradigma de como nós devemos agir. Em Filipenses 2 nós encontramos algo muito grandioso. Lá nós encontramos que Cristo, assim como Ele renunciou à sua própria dignidade, não tendo como usurpação o ser igual a Deus, esvaziando-se, tomando a forma de servo e humilhando-se até a morte, nós aprendemos que deve haver em nós também o mesmo sentimento. Hoje o crente aprendeu a dizer: eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Agora, Cristo Jesus era o verdadeiro Filho do homem, o verdadeiro Filho unigênito de Deus, e nele, por ele, nós somos adotados em Deus. Ele é eternamente gerado, e ainda assim se humilhou, se rebaixou, não acusou, não lançou pedras, mas curou, abençoou, alimentou, chorou junto, confortou, vestiu. Assim como o Senhor não se envergonhou de nós e carregou a nossa miséria até a cruz, nós devemos ser misericordiosos com os outros. Foi bom, é bom saber que as nossas misérias estavam nos lombos do Santo Cordeiro de Deus. Agora, por que nós não podemos carregar a miséria do outro? Da forma como Cristo nos concede a sua honra, a honra que temos, que não é nossa, ela deve ser compartilhada. É muito fácil nós apontarmos a mão para alguém que está num flagrante delito. Imagina que aquela mulher pega em adultério, sendo pega no ato de adultério, talvez ela não estivesse nem vestida. Assim como Cristo foi à cruz, nu, em nosso lugar. Muitas vezes nós não temos misericórdia, não temos empatia, não temos compaixão, temos um dedo apontado. Não choramos para que a justiça de Deus, para que a graça de Deus seja manifestada. Apontamos a pessoa que errou, a situação que ela errou e do jeito que ela se encontra. Ah, tá vendo? Poderiam dizer os fariseus: está nua, foi pego em adultério, olha a vergonha. Ó, tá vendo? Aquele cara era tão bonzão, o filho dele agora está usando drogas. Ah, tá vendo? Aquela filha, menor de idade, do santinho lá, está grávida, nem casada é. Por que nós não vamos estender a misericórdia e carregar junto a vergonha e cobrir o pecado e chorar junto? Nós temos oferecido tanta misericórdia como nós temos recebido? Ou não temos recebido? A palavra de Deus diz que o nosso Senhor não joga em rosto os nossos pecados. Já pensou se fosse lançado em rosto? Os seguidores de Jesus, diz Spurgeon, eles devem ser homens misericordiosos, pois eles encontraram misericórdia e a misericórdia os encontrou. Segunda aplicação: a misericórdia é uma emoção despertada por uma aflição indesejada, onde então a empatia conduz à ação. Certo? Uma emoção despertada por uma aflição que nós vemos no outro, indesejada, onde então nós nos compadecemos e somos movidos por essa misericórdia à ação. Negar a misericórdia é um absurdo.
Negar a misericórdia é uma prova cabal que não somos bem-aventurados. E se não somos bem-aventurados, já sabemos qual é a nossa situação. Não é Deus movido a nos receber, ser misericordioso para conosco, mesmo que devido aos nossos terríveis pecados, Ele pudesse muito bem nos ter lançado para fora? Nos pergunta Calvino. Visto que temos essa promessa, nós deveríamos estar loucos, fora do nosso juízo, para ignorar os pedidos de misericórdia. Se coloca, por um momento, na posição do credor incompassivo. Era a nossa situação. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Nos humilhamos, choramos e nos erguemos diante da promessa de que ela foi perdoada. Como que nós vamos ver alguém jogado aos nossos pés, chorando, clamando por misericórdia, e vamos negar? É loucura, é insensatez, e é uma prova de que a nossa dívida não foi perdoada, que nós de fato não levamos ela à cruz do Calvário. Ainda que não seja pedida, o sofrimento do próximo deve nos compelir à empatia e à prática de compartilhar o seu sofrimento, levando um pouco da carga para aliviá-lo. Não interessa se o cara bateu o carro e não tinha seguro. Você tem 2, oferece para ele 1. Não interessa se ele foi nécio com alguma coisa, perdeu alguma coisa. Estende ajuda, estende a mão. Nada trouxemos e nada levamos. Tudo que nós temos, senhores, foi nos dado por graça e deve ser usado para auxiliar o próximo. Nós devemos estender misericórdia àquele que nos feriu, tal qual o Pai nos amou em Cristo e foi gracioso conosco. Veja que Cristo chama esses de bem-aventurados, de felizes, de abençoados. Mas não é assim, muito bem, que bom que vocês fazem isso. Não, agir como Pai é ser feliz. Agir como Pai é agir como filho, sendo abençoado. Poder ser misericordioso é uma bênção. Os nossos empregados, subordinados, eles devem ser alvo da nossa misericórdia, senhores, inclusive nas coisas lícitas. Quando eu estava preparando esse sermão, estava andando de carro, e era um dia que estava 41, 42 graus, e vi uns homens roçando um gramado gigantesco, 1h da tarde. Será que havia necessidade de a 1h aquele gramado ser cortado? Ele não poderia ter sido iniciado às 8, parado ali por umas 10 e ser dado uma outra atividade? Quem tem empregado, quem tem companheiro de trabalho, quem é empregado gostaria de ser tratado assim. Claro que existem situações que nós temos que passar por algum aperto. Mas nós não podemos colocar os outros num aperto e dizermos que somos misericordiosos. Quantas vezes levamos um copo d'água para alguém trabalhando na rua? Para algum policial numa blitz? Quantas vezes nos compadecemos daqueles que têm nos ajudado? Não para contar mérito, mas uma vez eu fiz uma coisa tão pequena. Um rapaz estava trabalhando lá em casa fazendo um serviço e nós oferecemos para ele um copo d'água. Perguntamos se ele queria água, ele disse, não, quero, e já se levantou muito rápido. E aí eu fui à cozinha, peguei a jarra, um copo, dei para ele. Ele ficou meio espantado. E aí ele falou, puxa, na última casa eu tive que pedir água porque estava com sede. E a mulher disse, olha, você dá a volta aqui por trás, lá fora tem uma torneira. Você vai lá, se joga lá e pega na torneira. Misericordioso.
Não é nada fazer isso. Mas se eu estivesse no lugar dele trabalhando, eu ia ficar grato. Nós temos que estender tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles. Ser misericordioso, inclusive com os nossos animais. Aqui não é o nosso caso, nós não estamos no Texas, nem no Mato Grosso do Sul. Muitos de vocês não possuem fazendas com gado, ou cavalos, ou algo que valha. Mas às vezes você vê sendo impedido a esses animais condições terríveis de trabalho. Às vezes nós temos companheiros com situações terríveis de segurança, arriscando a vida. Nós temos que fazer alguma coisa. Ser misericordioso inclui satisfazer necessidades do próximo com aquilo que nós pudermos. E veja, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós não experimentamos muito isso. Nós gostamos de receber. Poucos recursos também não são desculpa para não ser misericordioso, para não ser generoso e não aliviar o sofrimento do próximo. Às vezes basta um copo d'água. Aqui na nossa comunidade, todos nós somos testemunhos de que algumas das pessoas mais simples no quesito financeiro são as pessoas que mais trabalham e que mais ajuntam recursos para que a igreja se mantenha e continue aberta. É comum nós ouvirmos as pessoas dizendo assim: se eu tivesse dinheiro eu ia ajudar aquele e aquele outro. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que é fiel no pouco será fiel sobre o muito. Se você não é fiel sobre o pouco que tem, e com o pouco que tem você não ajuda, não se engane achando que se você tiver muito você vai ajudar. Não vai. Não há desculpa. Terceira aplicação: o que somos para os outros, Deus será para nós, diz Charles Spurgeon. 2 Timóteo capítulo 1 diz o seguinte: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Paulo falando sobre Onesífero. Onesífero tinha auxiliado Paulo. E Paulo ora para que ele receba, naquele glorioso dia, misericórdia. Ao buscarmos que naquele dia achemos misericórdia diante do Senhor, nós devemos então hoje mostrar misericórdia diariamente. Para que recebamos misericórdia diariamente do Senhor, devemos estar diariamente sendo misericordiosos com os demais. Ora, como esperamos alcançar misericórdia se negarmos? De que forma, de que maneira? Sproul nos ensina o seguinte: se nós expressássemos a bem-aventurança de forma negativa, o oráculo seria um oráculo de maldição. E prestem atenção como é que poderia ficar: amaldiçoados sois vós, desprovidos de misericórdia, pois não a recebereis de Deus. Quem somos nós? Os desprovidos de misericórdia ou os misericordiosos? Nós esperamos alcançar misericórdia? Temos sido misericordiosos? Quarta aplicação: o cidadão do reino, o bem-aventurado, foi salvo por misericórdia. Será revestido de glória de Deus naquele dia por misericórdia. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele é misericordioso. Nós temos que ser misericordiosos. Não é um conselho. É uma descrição de quem é o crente. Como eu disse, o mundo é uma selva. E é natural que seja assim. Agora o cidadão do reino, o bem-aventurado, ele tem uma nova natureza. O cidadão do reino, ele é separado deste mundo. E é isso que significa ser santo. Ser diferente, ser separado. Se o mundo não mostra misericórdia, o Filho de Deus tem que mostrar. Se o mundo não é compassivo, o cristão tem que ser. Se o mundo não é piedoso, o crente tem obrigação de ser. Todavia a igreja tem constantemente errado, constantemente retido a mão diante da miséria, da dor, tem atirado pedras no miserável pecador e ainda tem achado que tem feito grande serviço com isso.
Nossa misericórdia deve ser exercida em favor da nossa família natural, da nossa família da fé, mas não pode se limitar a estes. Ela deve alcançar todos os homens, mesmo os nossos inimigos. Quando nós vermos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São chamados filhos de Deus porque fazem aquilo que Cristo Jesus, Deus fez através de Cristo Jesus, reconciliando-nos, trazendo a paz. Só existe paz para o cristão. Isaías diz que o ímpio não tem paz. Não há paz para o ímpio. De tal maneira, senhores, que Romanos nos ensina que nós devemos, quando vemos o nosso inimigo passando necessidade, passando fome, o alimentá-lo, porque de tal maneira colocamos brasas vivas sobre a sua cabeça. Mesmo os nossos inimigos têm que ser trabalhados com misericórdia. Há um momento histórico muito forte, onde o discípulo de João, Policarpo está para ser preso por causa do cristianismo. Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. O apóstolo João já é falecido. Policarpo é um senhor de cerca de 90 anos, está em sua casa, e os soldados cercam a sua casa para levá-lo à morte, para levá-lo para ser martirizado. Ele recebe de bom grado os soldados, convida os soldados para entrar e oferece uma ceia aos soldados. E diz aos soldados: vocês não vão sair daqui antes de comer. E os próprios discípulos de Policarpo ficaram boquiabertos: mas como assim? Isso é ser cristão, isso é ser misericordioso. Mas eles iam levá-lo à morte. Mesmo assim, ele tratou com misericórdia. Eles vieram até aqui, devem estar cansados, devem estar com fome. Não interessa o que eles vão fazer. Cristianismo, senhores, não é só aceitar Jesus, comprar uma Bíblia de estudo e uma camiseta e dizer que agora é crente quando vai na igreja. O cristão é regenerado, nascido de novo, nova criatura. Ele traz espanto ao mundo. E aí eu pergunto: nós realmente temos sido misericordiosos? O mundo vê com zelo e amor na nossa vida aquilo que corrobora aquilo que nós falamos ou pregamos? Quinta e última aplicação. Paulo nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu tenho perguntado durante toda a mensagem, vou perguntar mais uma vez: nós somos misericordiosos? Nós nos compadecemos daqueles que sofrem? Nós ajudamos aqueles que nós alcançamos? Nós ficamos tristes pelo pecador, mesmo quando o seu pecado nos ofende? Nós temos compaixão pelas vítimas do mundo, pelas vítimas da carne, pelas vítimas do diabo? Se sim, toda a glória de Deus. Se sim, Cristo nos diz hoje: vocês são bem-aventurados, e toda a glória de Deus. Agora, se não, Cristo nos diz agora: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Se você nunca entendeu, nunca ouviu, nunca soube essas coisas, se arrependa hoje. Se arrependa hoje, peça a misericórdia de Cristo e peça para viver sendo misericordioso com os outros. Se você já foi alvo da misericórdia do Senhor e não tem demonstrado, se arrependa da mesma maneira. Cristo Jesus levou todos os nossos pecados e peça a Ele força, graça e misericórdia através do seu Santo Espírito agindo em nós, para que nós possamos estender isso aos demais. Vamos ficar em pé. Curve sua cabeça comigo e vamos ao Senhor. Concede a nós, Senhor Deus, nosso Pai. Concede graça.
Concede perdão e misericórdia. Perdoa-nos, pois temos agido de maneira errada. Temos ficado muito aquém das demandas do Teu Evangelho. Não temos nos portado, Senhor, como filhos, mas como bastardos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós, não nos trata como nós merecemos ser tratados. Mas a nossa oração não para aqui, Senhor. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, efetuando em nós o querer e o realizar, que nós possamos mortificar a nossa carne e tratar aos outros, seja quem for, seja a miséria que se encontrar, com a mesma misericórdia que fomos tratados por Ti. Nos ajuda, Senhor, porque não conseguimos sozinhos. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado, para que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus, para que possamos continuar alcançando misericórdia de Ti, através dos outros. Tem misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.